alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou novamente com mais uma aula de matemática dessa semana, com a apostila 23ª. Então, primeiramente, não esqueçam de colocar a data do dia que vocês estão realizando essa atividade, tá? Preparem seu material com lápis, borracha, tudo que vocês vão precisar, né, para realizar essa atividade. E prestem bem atenção na explicação, podendo voltar o vídeo várias vezes, se tiverem dúvida, tá? Então, vamos começar? Vamos lá. Capacidade. Você sabe o que é capacidade? Capacidade corresponde ao volume interno de um recipiente. Emprega-se esse nome para indicar a medida de líquidos. A unidade de medida de capacidade mais usada é o litro, que equivale a 1 decímetro quadrado. No dia a dia, além do litro, a unidade mais usada é o mililitro, tá? Então, temos aqui algumas imagens, né? 1 litro de 500 ml, um vidrinho de suco de 250 ml e uma latinha de refrigerante de 350 ml. Para formar 1 litro, são necessários 1000 mililitros. Para transformar litro em ml, multiplica-se por 1000. Para transformar ml em litro, divide-se por 1000. Agora é com você. Use as informações e faça as transformações. Então, crianças, eu farei também um vídeo na lousa explicando mais assim detalhadamente para vocês, para melhor compreensão do que é medidas de capacidade, tá? Então, agora vamos com a explicação sobre medidas de capacidade. Como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, que eu ia fazer uma explicação para vocês compreenderem melhor, tá? Então, vamos lá. Medidas de capacidade. As unidades de medidas estão por toda parte e precisamos delas para diversas situações, tá? Mas o que é capacidade? Capacidade é a quantidade de líquido que cabe em alguma embalagem, certas embalagens, frascos, vidros, garrafas e outros recipientes, tá? Nós podemos perceber essas medidas em alguns frascos como esses que estão aqui. Então, eu trouxe para vocês alguns produtos que com certeza vocês têm aí na casa de vocês, tá? E aí fica uma sugestão, procurem aí na casa alguns produtos que nós compramos por litros, tá? Ou quando forem fazer compra junto com a mãe ou com alguém da família, procurem lá no mercado objetos que sejam vendidos por litros, tá? Então, aqui eu tenho um galão que contém 5 litros, tá aqui marcadinho, de produto de limpeza, tá? Aqui eu tenho também um Que Boa, que contém 1 litro, tá aqui embaixo na descrição. E tem o óleo também, que é bem comum na casa da gente, né? Que possui 900 ml, tá? Ou seja, 900 mililitros. Eu tenho também aqui uma caixinha de leite, tá? Aqui contém 1 litro, ou seja, 1000 mililitros. Eu tenho também o detergente, que contém 500 ml, tá aqui também, 500 mililitros. Tenho também um vidrinho, né, a embalagem de Gatorade, que contém 500 ml, ou seja, 500 mililitros. Tem o álcool também, aqui contém 1 litro de álcool, tá? Repare que são produtos líquidos. E daí, em medidas menores, eu tenho o vidrinho de acetona, esse contém 100 mililitros. E tenho também o vidrinho de esmalte, que esse contém 8 mililitros, tá? E agora, eu trouxe para vocês esse litro aqui, tá? E eu preciso saber quanto de água que cabe nesse litro, tá? Mas para saber isso, eu trouxe também 2 litros que eu sei que contém 500 ml, tá? Ou seja, 500 mililitros cada um, olha só. Aqui eu tenho 500 mililitros de água e aqui eu tenho mais 500 mililitros, tá? Eu sei que 500 mais 500 dá
1000 mililitros, ou seja, 1 litro de água. E aqui, quanto será que cabe de água? Então, eu vou fazer esse teste aqui para vocês verem, olha só. Vamos pegar a água desse recipiente e colocar aqui, ó. Olha só, 500 mililitros de água eu já usei. E vocês conseguem ver até onde foi? Olha só, vocês conseguem ver até onde foi? Então, ocupou metade do litro, mas eu preciso saber quanto tem esse litro inteiro. Então, vou usar mais 500 ml dessa garrafinha aqui, ó. Olha só, e coube certinho 2 garrafinhas de 500 ml em uma garrafa dessa daqui que cabe, né, 1000 mililitros, ou seja, essa garrafa possui 1 litro, capacidade para 1 litro de água, tá? Então, sabemos que 500 mais 500 ml equivalem a 1 litro de líquido, né? Ou seja, da água. Então, aqui eu tenho também uma garrafa de refrigerante. Essa garrafa é bem comum, né? Então, nessa garrafa, eu tenho aqui a descrição que cabe 2 litros. Então, aqui cabe 2 litros de líquido, tá? Agora, vamos pensar um pouquinho. Se eu esvaziar esse galão aqui, tá? Com quantas garrafinhas dessa daqui eu precisarei para encher esse litro? Lembrando que esse recipiente ele possui capacidade para 5 litros, tá? E esse daqui, se eu esvaziar ele também para utilizá-lo, ele cabe 1 litro. Então, quantos desse eu vou precisar para encher esse recipiente? Vou dar um tempinho para vocês. Isso mesmo. Quem respondeu 5 vezes eu vou precisar encher esse recipiente para poder encher esse galão de 5 litros. Então, 5 vezes o 1 litro, eu vou ter 5 litros, tá bom? E pensando agora aqui, ó, eu tenho essa garrafinha aqui, ó, de 500 ml, tá? Eu vou utilizar ela para encher de água e encher esse outro recipiente de 5 litros. Quantas garrafinhas dessa eu vou usar para encher esse galão? Tá? Pensem aí também. Quem falou 10 garrafinhas dessa, acertou. Por quê? Porque 500 ml, 2 garrafinhas de 500 ml vai dar 1 litro. Então, se essa outra eu usei 5 para encher esse recipiente aqui, claro que essa garrafinha que é menor, que possui 500 ml, eu vou usar o dobro. Então, eu vou usar 10 garrafinhas dessa para poder encher esse recipiente de 5 litros. Então, voltamos, né, com mais explicações sobre unidades de medidas de capacidade, tá? Eu trouxe aqui para vocês essa tabelinha, que é necessário, né, que vocês já comecem a compreender, né? Assim como eu fiz das outras, né, do quilograma, de quilômetro, né? Também temos a tabelinha das medidas de capacidade. Então, vamos lá. Vamos às nomenclaturas, tá? Primeiro, a unidade fundamental é o litro, tá? A sigla é o L, ele pode ser assim ou assim, tá? E do lado dos submúltiplos, nós temos ali, ó, o decilitro, o centilitro e o mililitro. O que nós mais usamos é o litro e o mililitro,
tá? Os mais usados. Aqui eu tenho a sigla para decilitro, que é o D e o L, o C e o L centilitro e o ml o mililitro, tá? Desse lado de cá eu tenho os múltiplos, tá? O que são os múltiplos? Os múltiplos nós multiplicamos para obter os resultados. Multiplicamos por quanto? Nós pegamos o 1000 litros, multiplicamos por 10 para saber quantos decalitros. Multiplicamos por 100 para saber quantos hectolitros. E multiplicamos por 1000 para saber quantos quilolitros, tá? Então, aqui nós temos a sigla para decalitro, que é o D, o A e o L. A sigla para hectolitro, que é o H e o L. E a sigla para quilolitro, que é o K e o L, tá? Como eu já falei dos múltiplos, como nós fazemos, porque aqui nós multiplicamos, né? Por 10, por 100, por 1000. Lá, do outro lado, nós dividimos também por 10, por 100 e por 1000. Podem reparar que os números estão até ao contrário, porque quando nós dividimos, eles se fragmentam, eles viram partes muito pequenas. Então, nós usamos a vírgula, né? E podem perceber que aqui é o 10 ao contrário, o 100 ao contrário e o 1000 ao contrário, tá? Utilizamos a vírgula também. Então, lá nós temos as medidas menores. Aonde que nós achamos essas medidas menores? Vocês já viram aqueles copinhos de remédio, onde tem lá aquelas medidinhas bem pequenas? Nós medimos em mililitros, ou seja, em ml. Ah, eu preciso tomar 5 ml de xarope para gripe. Vocês vão lá que tem lá a medida certinha. Também temos aquelas seringas de medir medicamento, que também tem em ml, é medido em mililitro também. Então, essas são as medidas menores. Essas medidas maiores nós usamos em caixa d'água, em lugares com espaços maiores para depósitos de líquidos, tá certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ao invés, né, depois durante as atividades, né, vocês fazerem o cálculo dividindo por esses números, né, dividindo por 10, por 100, por 1000, vamos fazer usando a tabelinha, que é uma maneira bem boa de vocês realizarem as atividades. Por exemplo, o 1000, 1 litro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Mas como que eu espalho na tabelinha ele? Eu vou colocando aqui, ó, começando do final para o começo, ó, é 1000. Eu vou colocando cada número no seu devido lugar e o 1 aqui, ó, vai ficar no litro, porque é 1 litro mesmo, tá? Então, vocês já sabem que 1 litro equivale a 1000 mililitros, por isso que eu espalhei. Assim como na tabelinha dos números decimais, aonde o número para é o nome que se dá. Aqui é a mesma coisa, o 1000, o último número parou no ml, então é 1000 mililitros, tá bom? Então, agora nós vamos para a próxima atividade. Então, voltando, né, para as explicações, né? Então, vamos ver aqui, ó, com o que nós trabalhamos mais? Reforçando com litro, né, o L, que, né, o L é a abreviatura do litro. E o ml é do mililitro, tá? Então, nós trabalhamos mais com litro e mililitro, tá? 1 litro equivale a 1000 mililitros, certo? Exemplo, 500 ml mais 500 ml equivale a 1000 ml, ou 1 litro, né? Abreviando também dá. Aqui eu fiz assim para vocês, ó, 1000 ml, ou seja, 1 litro, que é o que eu completei lá, mas estava aqui. Então, aqui, ó, eu fiz 5 copinhos, né, para vocês terem mais uma noção, assim. Até vocês podem fazer em casa, peguem aqueles copinhos descartáveis de 200 ml, encham de água, né, nesse caso eu coloquei aqui 5,
eu sei que 5 vezes o 200 ml, eu vou obter 1 litro. Aqui eu coloquei, ó, 200 mais 200 mais 200 e mais 200. Eu vou ter 1 litro, ou seja, 1000 ml. Tá certo? Então aqui é só para reforçar mesmo. Tentem fazer na casa de vocês. Peguem uma garrafinha de 1 litro, 5 copinhos de descartáveis de 200 ml cada um e façam esse teste para vocês verem, tá? Quantos copinhos cabem numa garrafa de 1 litro, tá? Ou quantos copinhos desses cabem numa garrafa de 2 litros e assim vocês vão testando os conhecimentos de vocês, tá bom? Agora, lá na apostila de vocês tem uma atividade que está igualzinha essa daqui, ó. Número 1, transforme litros em mililitros, tá? Eu coloquei os exemplos idênticos com o que tem na apostila, que é para vocês não se sentirem perdidos, tá? Só que lembra que eu falei que vamos utilizar uma tabelinha? Então, é muito importante que vocês utilizem, tá, essa tabelinha. Desenhem numa folha, no caderno de desenho, né, essa tabelinha igual a que eu mostrei para vocês e igual a que está aqui, tá? Para quê? Para que vocês possam fazer as transformações. Nesse caso lá, ó, transforme litros em mililitros, tá? Na letra A, eu tenho aqui, ó, 3 litros, tá? Então, 3 litros eu vou transformar em ml, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 3 e vou colocar no litro, porque 3 litros. Só que eu quero transformar ele em ml. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 0 até chegar na casinha do mililitro, do ml. Então, aqui eu transformei o 3 litros em 3.000 mililitros, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, ó, 3.000 mililitros. Então, eu já fiz a transformação. Como que eu vou transformar os 5 litros? Mesma coisa. Eu vou colocar os 5 aqui na tabelinha, na parte do litro, né? Porque 5 litros eu já tenho, mas eu quero transformar ele em mililitro. Então, eu vou acrescentar um 0 em cada casinha até chegar no mililitro. O que eu consegui fazer? Eu transformei em 5.000 mililitros, que eu vou colocar lá na minha atividade, tá? Lembrando que colocou 0, conta 1, 2, 3, coloca o pontinho. O número que ficar na quarta ordem já faz parte da unidade de milhar, né? Então, 5.000. Aí, agora com a vírgula, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número do jeito que está aqui, porque ele está em litro. Então, o que eu vou fazer? O 0 está antes da vírgula. Então, o 0 eu vou colocar ele na casinha do litro, tá? Eu vou apagar aqui para poder fazer, ó. Coloquei o 0 e a vírgula, tá? O que mais que tem lá? Tem o 8. O 8 vem para cá, para a próxima parte da tabelinha. E eu vou preencher até chegar no mililitro com 0. O que eu tenho? 800 mililitros, tá? Então, vamos lá. 800 mililitros. O que passou da vírgula, esse 0 aqui, ó, você não precisa colocar, tá? Você vai colocar daqui para lá quando tiver a vírgula. Olha só, agora, quando tiver um número depois do 0, aí você precisa colocar, que é o caso da letra D. A letra D tem 1 litro e 300, né? 1 litro e 300. Agora, para eu transformar em ml, como que eu vou fazer? Vou usar esse espacinho aqui embaixo, ó. Tá?
fique aparecendo aqui, ó. Então, eu tenho lá antes da vírgula o 1, vou colocar a vírgula, ó. 1, o 3 vai na próxima casinha e eu vou preencher de 0 até chegar no mililitro. O que eu tenho aqui? 1 litro e 300 mililitros. Ou seja, 1.300 mililitros, tá? 1.300 mililitros. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 litro e 300 ml, né? Que seria 1 litro e 300, né? Na maneira mais tradicional de falar. E aqui, 1.300 ml, tá certo? Agora vamos lá. Na número 2, transforme mililitros em litros. O que eu vou fazer? Aqui está fácil também. Se você preferir colocar na tabelinha, é melhor. Então, vamos usar a tabelinha. Deixa eu apagar que fica melhor de compreensão, né? Eu dei exemplo só de alguns, eu não dei de todos, porque vocês vão fazer aí na casa, tá? Então, olha só, na letra A eu tenho 6.000. 6.000 o quê? 6.000 mililitros. Então, eu quero transformar em litro. Vamos distribuir esse número aqui, tá? Então, olha só. 0, 0, 0. Então, vamos começar do final para o começo. Então, tem 3 zeros. Vamos distribuir na tabelinha 3 zeros. E o 6, ó. O 6 está no litro. O que eu faço? Eu só vou riscar eles aqui, ó. Eu vou transformar, então, mililitro em litro. Eu só vou colocar o número 6 lá. É o que vocês podem fazer direto aqui. Se vocês quisessem cortar o 0 e usar só o 6, também dava, tá? Temos também o 1.300 ml. Então, vamos distribuir aqui o 1.300, ó. 0, 0, o 3 e o 1.000. O que eu faço? Eu vou cortar o 0, tá? E eu vou acrescentar uma vírgula no número que está aqui, porque eu tenho o número 3 aqui e o 1 aqui. Então, eu tenho 1,3 litros. Ou seja, 1 litro e 300, tá bom? Continuando, então, nós temos aqui 250 ml. Então, já está em ml. Então, vamos distribuir os números aqui na tabelinha, ó. O 0, o 5 e o 2. Mas lembrando que eu quero transformar ele em litro. Então, eu vou ter que acrescentar aqui um 0. Não tenho mais número para acrescentar, vou acrescentar um 0. Então, fica 0,25 litros. E nós vamos cortar esse 0 aqui. Assim como eu cortei esses outros, que não são necessários, né? Cortei esse 0, ficou 0,25 litros, tá? Vamos colocar lá. 0,25. Tá certo? Então, vamos seguindo aqui com o exercício. E lá também eu dou exemplo desses exercícios aqui, de alguns, tá? Vou dar exemplos também para vocês poderem realizar, tá? Então, no número 1, transforme litros em mililitros, tá? Então, nós temos aqui na letra A, 3 litros, vocês irão transformar em mililitros. Letra B, 5 litros, C, 0,8 litros, D, 1,3 litros, tá? Que nós lemos assim. Na letra C, seria 800 ml. Na letra D, 1 litro e 300 ml. Na E, 4 litros e 200. F, 2 litros e 700. G, 3 litros e 900. E H, 6 litros e 500 ml, tá? Número 2, transforme mililitros em litros. Letra A, 6.000 ml, 2.000 ml, 3.500 ml, 2.200 ml.
Na letra E, 1.300 ml, F, 250 ml, G, 500 ml e H, 4.400 ml. Número 3. Quantos galões de 25 litros são necessários para armazenar uma produção de 37.500 litros de óleo de soja? Então, vocês precisarão fazer um cálculo aqui. Então, aqui está perguntando, né? Quantos galões que cabem 25 litros serão necessários para armazenar uma produção de 37.500 litros de óleo? Tá? Então, precisarão também fazer um cálculo, que eu também farei um exemplo lá na lousa para vocês, tá? Seguindo aqui embaixo, formando litros. Observe as medidas abaixo e depois relacione nos espaços o que se pede. Então, temos aqui uma vasilha com 250 ml, uma outra com 2 litros, uma outra com 750 ml, outra com 200 ml e um bem pequenininho com 50 ml. A medida maior que 1 litro é... Então, você vai analisar essas figuras e vai escrever aqui qual é a medida que é maior de 1 litro dessas figuras. As medidas menores que 1 litro são... Então, aqui é mais que uma. Quais são menores que 1 litro? Medida que equivale a metade de meio litro. Então, metade de meio litro. Então, se 1 litro é 1.000 miligramas, meio litro, 500 miligramas. Desculpa, mililitros, tá? Nós estamos falando de litros e a professora falou miligramas. Então, voltando lá. 1 litro é 1.000 mililitros, meio litro, 500 mililitros, tá? Então, aqui está pedindo a metade de meio litro. Complete de acordo com os recipientes acima. 1 litro. Aqui, para formar 1 litro, você vai precisar de quantos mililitros mais quantos mililitros, tá? Então, aqui nós temos dois espaços, né? Então, nós já sabemos que 1 litro é 1.000 mililitros e a metade, né? Então, você sabe que com 2 metades, você vai formar 1 litro. E meio litro? Para formar meio litro, olha só, tenho 3 espaços. Então, quanto mais quanto e mais quantos mililitros para formar meio litro? Aqui nós temos também 5 litros. Para formar 5 litros, nós temos 4 espaços. De quantos mililitros nós precisaremos para formar 5 litros? E 1 litro, também aqui nós temos 3, 4, 5 espaços. Então, vocês vão descobrir quantos mililitros para formar 1 litro, tá bom? Esses também eu vou dar exemplo lá na lousa, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, procure a sua professora no grupo de estudos, tá? Até mais, tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Bom, pessoal, na nossa aula de Geografia hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo e o clima. Ouvindo essas duas palavrinhas, vocês acham que elas têm diferença? Vamos descobrir. Olha lá então, aqui primeiramente nós temos a mesma perguntinha na apostila de vocês. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso antes, ok? Tempo e clima, tem diferença? Olha lá, o tempo trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. E o clima é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Então, nós temos aqui, sabemos que o tempo é como o tempo tá agora, como é que tá o tempo, né? Se tá chovendo, se tá sol, o tempo nesse momento. Já o clima, ele é o comportamento atmosférico a longo prazo. Então, como é o clima aqui no sul, como é o clima lá no Nordeste, no Norte. Então, a gente vai ler um pouquinho mais sobre clima hoje, tá? Então, olha lá, clima. O
que é? Uma perguntinha ali. Clima é a condição mais duradoura em que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. Então, o clima é diferente do tempo porque é mais estável, enquanto o tempo é mais instável, mudando constantemente. Então, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, de manhã, poderia estar um sol e à tarde chover. Então, isso é o tempo. O tempo denomina o estado do agora, ok? Existem vários tipos de clima. Eles vão depender da localização geográfica, dos lugares e de alguns elementos e fatores que interferem sobre eles. Então, pessoal, dependendo do lugar aonde a gente estiver, vai mudar o clima daquele lugar, ok? Então, agora nós vamos analisar aqui um mapa do nosso Brasil. Olha aí. E aqui nós temos um mapa, ele está dividido em várias cores, separados por tipos de clima, tá? Então, olha lá, o clima equatorial, laranja, né, que tá aqui, então pega toda essa parte do norte do nosso país, ok? O clima tropical, que tá verde aqui, ó, ele pega a região centro-oeste, um pouco do nordeste e um pouco do norte também. O clima semiárido pega essa parte do nordeste. Clima tropical atlântico pega quase todo, aliás, o litoral do nosso país. O tropical de altitude pega mais aqui a nossa região centro-oeste também. E o subtropical, que está em vermelho, que é aqui a nossa região sul, ok? Então agora nós sabemos aí que o nosso país tem vários tipos de clima, dependendo do lugar onde a pessoa estiver. Então agora a gente vai conhecer sobre cada um deles, né? E sobre o que significa esses nomes, tá bom? Então olha lá. O critério utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima relaciona-se à origem, natureza e principalmente à movimentação das massas de ar existentes no país, equatoriais, tropicais e polares. Conforme as análises climáticas realizadas no território brasileiro, foi possível estabelecer 6 tipos de climas diferentes. Então, através de muita pesquisa, eles descobriram que tinham 6 tipos de climas diferentes aqui no nosso Brasil, ok? Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. Então, o primeiro clima aqui é o clima equatorial. Ele está presente na Amazônia, ao norte do Mato Grosso e a oeste do Maranhão. Sofre ação direta das massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica, de ar quente e úmido. Então, lá é muito quente e quando fala que é úmido é porque chove bastante, tá? Apresenta temperaturas médias elevadas, de 25 a 27 graus, chuvas durante todo o ano e reduzida amplitude térmica inferior a 3 graus. Bom, pessoal, então o nosso próximo clima aqui é o clima tropical. Então, olha lá. Clima do Brasil Central, também presente na porção oriental do Maranhão. Extensa parte do território do Piauí, na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais. Além de ser encontrado também no extremo norte do país, em Roraima. Caracteriza-se por temperatura elevada, de 18 a 28 graus, com amplitude térmica de 5 a 7 graus, e estações bem definidas, uma chuvosa e a outra seca. A estação de chuva ocorre no verão. No inverno, ocorre a redução da umidade relativa em razão do período da estação seca. O índice pluviométrico é de cerca de 1,5 mil milímetros anuais. Em seguida, nós temos aqui o tropical de altitude. É encontrado nas partes mais elevadas, acima de 800 metros, do Planalto Atlântico de Sudeste,
abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Está sob influência da massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas no período do verão. Apresenta temperatura amena, entre 18 a 22 graus, e amplitude térmica anual entre 7 e 9 graus. No inverno, as geadas ocorrem com certa frequência, em virtude da ação das frentes frias, originadas do choque entre as massas tropical e polar. Aí depois nós temos aqui o tropical atlântico, conhecido também como tropical úmido. Compreende a faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao Paraná. Sofre a ação direta da massa tropical atlântica que, por ser quente e úmida, provoca chuvas intensas. A temperatura varia de 18 graus a 26 graus. Apresenta amplitude térmica maior à medida em que avança na direção sul. No Nordeste, a maior concentração de chuva ocorre no inverno. Já no Sudeste, ocorre no verão. O índice pluviométrico médio é alto, de 2 milímetros anuais. Agora nós temos aqui o clima subtropical. Ocorre nas latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio. Está presente no sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É influenciado pela massa polar atlântica, possui temperatura média anual de 18 graus e a amplitude térmica elevada de 10 graus. As chuvas não são muito intensas, 1.000 milímetros anuais, porém ocorrem de forma bem distribuída na região. Nessa região climática do Brasil são comuns as geadas e nevadas. O verão é também quente e a temperatura pode ultrapassar os 30 graus. O inverno é bastante frio, apresenta as temperaturas mais baixas do país, inferiores a 0. E o último clima aqui é o semiárido, ok? Vamos entender ele mais um pouquinho também. Ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas. Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médios e inferior do Rio São Francisco. Caracteriza-se por temperaturas elevadas, em média de 27 graus, e as chuvas escassas e mal distribuídas, em torno de 700 milímetros anuais. Há períodos em que a massa equatorial atlântica, superúmida, chega ao litoral norte da região nordeste e atinge o sertão, causando chuvas intensas nos meses de fevereiro, março e abril. Então aqui, pessoal, a gente conheceu um pouquinho de todos os climas existentes no nosso país, ok? Então, agora a gente vai responder as questões. De acordo com o textinho, vocês vão responder as questões. Caso vocês ainda tenham dúvida, releiam o texto novamente, com atenção, grifando as partes que vocês acham importante, ok? Responda de acordo com as definições acima. Quais são os principais climas do Brasil? A gente já falou o nome de todos eles. Aqui na linha vocês vão colocar o nome desses climas, ok? Qual é o clima predominante na região amazônica? Então, lendo os textos, vocês vão descobrir. Lembrando que a Amazônia ela fica lá na região norte, tá? Semiárido é o clima predominante do... Vou colocar aqui também. Qual é o clima predominante da região em que você vive? Lembrando que nós vivemos na região sul. Então, ali analisando o mapa e todo esse texto, vocês vão descobrir qual é o clima da nossa região. Ok? E qual clima tem como características as geadas durante o inverno
Em que região ele é predominante? Também, vamos escrever aqui. Tudo isso a professora já explicou, tá? E na atividade de reposição, complete com as palavras do quadro. Então, as palavras aqui é calor, chove, Brasil, chuvosa, chove, frio e chove. Então, aqui temos até 3 vezes a palavra chove, porque vai ser usado 3 vezes, tá? Então, vocês vão completar esses espaços aqui com essas palavras aqui em cima. Então, os principais climas do Brasil. Clima equatorial é quente, úmido e... Vocês vão completar aqui com uma daquelas palavrinhas. Ah, será que a palavrinha Brasil encaixa aqui? Acho que não, né? Então, vocês vão ter que ver qual dessas palavrinhas encaixa aqui. E não tem só que encaixar, ela tem que estar certa. Então, a partir do texto, vocês vão lembrar ali e ver se está tudo certinho. Predomina no norte do... Então, vamos colocar ali. Clima semiárido, faz muito durante o ano todo. Predominante no norte do Brasil. Clima tropical, tem 2 estações, uma e outra seca. Predomina na maior parte do território brasileiro. E clima subtropical, o ano todo faz muito. E no inverno, com geadas e até neve. Predomina no sul do país, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês ainda tenham dúvida, procure o professor de vocês no grupo de estudo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!